Tem novidade na área, saiu a nova versão do PHP, o PHP 8.5. Vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode instalar ou atualizar a versão aí do seu PHP para você tirar proveito aí das últimas novidades da linguagem. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aí. Hoje eu estou trazendo para vocês a nova versão aí do PHP, o PHP 8.5. Então eu vou trazer para vocês hoje aqui como que você pode fazer para instalar o PHP 8.5 na sua máquina ou como você pode fazer para atualizar a sua versão do PHP. Depois, mais para frente, aí eu vou trazer outro vídeo aí trazendo as novidades do PHP, então apresentando para vocês aqui que o PHP trouxe de novo, principalmente aí o Pipe Operator, que deu muito o que falar aí na comunidade, mas vamos lá para o meu VS Code e para o meu ambiente de trabalho para eu te mostrar aí como você pode fazer o download e como que você pode aí utilizar aí a nova versão do PHP. Então eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Aqui vocês podem ver que, né, aqui eu estava utilizando o PHP 8.4. Então se eu der aqui um PHP-V, eu vou ver que a versão aqui do meu PHP era 8.4.8 e agora a gente vai atualizar aí para a nova versão, a 8.5. Para poder fazer isso, a gente vai vir aqui na página de downloads do PHP, inclusive tem aqui já um botãozinho, ó, PHP 8.5, se você quiser conhecer aqui, né, o novo site do PHP 8.5 com aqui as novas funcionalidades, né, do PHP, também você já pode dar uma conferida, mas por enquanto a gente vai trabalhar aqui com os downloads, tá? Então aqui eu tenho aqui as versões, né? Então aqui eu estou dizendo que eu estou trabalhando com Windows, né? Eu posso ter aqui as versões zip, tem aqui várias formas de se instalar, né? O PHP aqui dentro do meu sistema operacional. Então você pode ter um instalador, né? Então para quem está acostumado com Windows, aí clica avançar, 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 concluir. Você pode utilizar aqui, né, o instalador de única linha, né? Então aqui ele vai instalar aqui, ó, com o PowerShell. Você vai copiar essa linha aqui para instalar. Então se você escolher aqui, né, esse single line installer, você vai copiar essa linha inteira do jeito que está aqui. Você vai vir aqui no seu iniciar, você vai buscar por PowerShell e você vai abrir aqui o PowerShell como o administrador. E aí você vai colar essa linha aqui e aí o próprio script de instalação do PHP vai fazer para você, né? Tem aqui, você pode usar o Chocolate, né, que é um gerenciador de pacotes aí, né, para Windows. Pode usar o Winget, que é o próprio instalador, né, de pacotes do Windows. Então, se você quiser, você abre aqui, né, um prompt de comando. Então, vem aqui, por exemplo, um cmd, abre ele aqui com o executar, né? Você pode vir aqui e dar o winget, né? Você vê que o winget está instalado aqui no meu sistema. Infelizmente, não consigo aumentar aqui a tela do prompt. Deixa eu ver. Pronto, aumentei aqui. Então, eu poderia também fazer a instalação, né? Simplesmente copiando aqui, ó. Copia isso daqui, vem aqui e cola. Também funciona. Mas eu vou mostrar para vocês a instalação aí manual, né, de como que você pode fazer a instalação através dos arquivos zip, tá? Então eu tenho aqui a versão do arquivo zip, tenho aqui, né, que eu quero versão 8.5 e aqui eu vou ter o download, né? Então eu vou baixar aqui o meu arquivo zip, tá? Então eu vou vir aqui, ó, dar um clique nele, ele vai baixar para você um arquivo zip. No meu caso eu já baixei aqui para adiantar, então tá aqui o meu arquivo zip. Você vai extrair esse arquivo, então botão direito, né? Aí se você tiver o WinRAR, você vai ter a opção de extrair aqui com o WinRAR, né? Você pode colocar aqui, extrair arquivos para uma pasta, ou se você estiver usando o próprio Windows mesmo, ele vai ter aqui um botão, né? Extrair tudo, né? Então você coloca extrair tudo, você coloca a pasta que você quer salvar ele. Então eu quero que ele fique nessa pasta aqui, vou extrair, ele extraiu aqui para mim, certo? Feito isso, eu vou pegar essa instalação e vou colocá-la em algum lugar. Eu posso deixar ela aqui na pasta de downloads? Posso, funciona perfeitamente. A grande questão é que se eu colocar na pasta de downloads, eu posso acabar esquecendo e deletando, né? E outra, se eu colocar na pasta de downloads e eu quiser instalar para todos os usuários do computador, isso daqui vai dar ruim, porque a pasta de downloads ela é por usuário logado. Então eu estou no meu usuário logado, se eu tiver outro usuário no computador, se ele quiser instalar aí, né, se ele quiser usar o PHP, ele não vai conseguir usar o que está na minha pasta. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar ele aqui, certo?
Vou vir aqui no meu disco C e vou colar. Reparem que eu já colei aqui, ó, certo? Vou abrir aqui e vou copiar aqui, ó. Vou clicar aqui na barra e vou copiar esse caminho aqui, ó, certo? Se você estiver usando o Windows 11, você também pode fazer assim, né? Clica aqui com o botão direito, ele vai ter aqui, ó, copiar como caminho, vai ser a mesma coisa. Então, maravilha. Uma vez que eu copiei aqui o caminho, vou vir aqui no meu iniciar, configurações, vou vir aqui na lateral esquerda, sistema, vou vir aqui em sobre, e vou vir aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Nessa janelinha que eu não consigo dar zoom, né? O Windows ainda tem um probleminha aqui com essas janelinhas, né? Eu vou vir aqui, ó, variáveis de ambiente. E aqui em variáveis de ambiente, eu vou dar 2 cliques aqui onde está escrito Path. Reparem que aqui no meu Path eu já tenho a versão do PHP 8.4. O que eu vou fazer? Eu vou deletar, excluir, e vou colocar aqui um novo. E vou simplesmente colar o caminho do PHP 8.5 aqui. Vou dar OK, vou dar OK, OK, pode fechar essa janela. Aqui no meu VS Code, ele já está aberto esse terminal, né? Então eu vou fechar. Vou abrir novamente aqui o meu VS Code. E agora, quando eu vier aqui no meu terminal, php-v, pronto, está instalado. PHP 8.5 devidamente instalado aí na sua máquina. Simples, rápido e fácil, então bem tranquilo. Então, para quem estiver querendo instalar aí, né, a versão mais recente, pode optar, né, por qualquer uma dessas formas. Inclusive, né, se você for um pouquinho mais preguiçoso, falar assim, eu quero o mais simples possível, vem aqui, ó, de Winget, né, ou vem aqui de Single Line Installer, é rapidinho ele instala para você. Tá? Aqui a diferença eu quis fazer manual, porque eu quis especificar o local, eu quis definir o path, eu quis fazer toda a parada aí manual, tá? Mas você poderia fazer aqui direto. Uma questão que às vezes o pessoal pode ter dúvida é que tem duas versões sempre, né? Vai ter sempre uma non-thread safe e vai ter uma thread safe. Essa diferença entre essas versões, elas estão relacionadas à forma com que o PHP roda, né? E se você estiver compartilhando. Então, por exemplo, se eu estiver rodando o meu PHP de uma forma, porque existem várias formas de você rodar o PHP. Se eu estiver rodando o PHP da forma mais comum, que é o que a gente chama de PHP FPM, por exemplo, como que funciona? Cada vez que alguém acessa meu site, o PHP ele cria como se fosse um novo processo, ele cria uma nova thread, e aí para quem não entende nada de threads, né, basicamente eu vou resumir aqui de uma forma bem simples, a thread é uma forma de você rodar um código de forma paralela, né, de forma separada. Então eu tenho aqui o meu código principal, e esse código principal, quando eu abro ele, ele tem no mínimo uma thread, e eu posso, dentro de uma thread, criar outras threads. Ou seja, então, por exemplo, um jogo pesado, quando você abre o jogo, né, se você vier aqui e vier no gerenciador de tarefas, o que você vai ver aqui, né, então, por exemplo, aqui o meu VS Code que está aberto aqui, ó, isso daqui é a thread principal do VS Code, tá? Então, o meu VS Code, cada programa que roda abre pelo menos uma thread. Mas o meu VS Code ele pode executar coisas em paralelo, ele pode abrir outras coisas enquanto eu estou trabalhando, e por isso que ele pode ter diversos outros itens aqui, outros processos, ele pode abrir outros processos separados, ou ele pode abrir outras threads. Então, quando você abre um jogo, o que você vai ver aqui, né, dentro do seu gerenciador de tarefas? Você vê o jogo rodando aqui, mas você vê que o jogo ele consegue rodar várias coisas em paralelo, ele consegue fazer vários cálculos em paralelo. Isso nós chamamos de thread. O PHP, quando você roda ele no modo FPM, né, o modo mais comum de você rodar, em geral, o que acontece? Cada vez que eu recebo uma visita de um site, ou seja, uma pessoa entra no meu site, o PHP ele cria ali separadamente, ele pega e separa uma thread para essa requisição. Ou seja, todas as variáveis são criadas tudo do zero. Ele pega tudo do zero e joga para esse cara. Então, o que acontece? Se eu estiver utilizando essa forma, eu posso usar o non-thread safe, porque o non-thread safe ele é mais rápido, porque ele não tem que ficar validando essas informações. Agora, se eu estiver rodando a minha versão do PHP em um ambiente onde ele roda como, por exemplo, uma CLI, ou seja, eu abro ele uma única vez e ele fica sempre aberto e ali ele vai fazendo as requisições, o que pode acontecer
se você usar o non-thread safe. Como as variáveis elas iniciam uma vez só, então vamos supor que eu criei uma variável lá, a gente ainda não chegou, ainda não expliquei para vocês, mas quem aí já trabalha com orientação a objetos, você pode criar uma variável estática, por exemplo. Se você estiver rodando um projeto do PHP em modo CLI, ou seja, você roda ele uma única vez e ele fica sempre aberto e funcionando e dividindo as tarefas. Se eu colocar uma variável ali, né, criar uma variável estática, o que essa variável vai acontecer? Ela vai acabar sendo compartilhada com outras requests. Então, na prática, o que isso aí aconteceria? Imagina que basicamente você tem o seu usuário, você entra com o seu usuário e você acaba conseguindo ver sem querer os dados de uma outra pessoa que está logada no seu sistema. Então, por isso que existe a versão thread safe. Então, quando você estiver executando o PHP em um modo onde ele compartilha informações, ou seja, o PHP ele está aberto e ele só vai dividindo as tarefas que ele está fazendo, mas ele compartilha as informações entre essas tarefas, ou seja, ele consegue compartilhar. Se você utilizar o thread safe, ele vai ser um pouco mais lento, porque ele tem que fazer essas garantias de que uma variável não está sendo compartilhada, porém, você ganha na questão da segurança dos dados que estão na memória, né? Ou seja, para não acontecer de eu entrar no meu usuário e sem querer acessar os dados de outro usuário. Então, por isso que existe aqui o thread safe e o non-thread safe, mas o mais comum é nós utilizarmos o non-thread safe, porque a gente costuma usar o PHP no modo comum, né, que é o modo ali que a gente usa com o Nginx, por exemplo, com o Apache, que a gente usa ele no modo FPM. Mas saiba que existe uma outra versão para caso você esteja querendo rodar ele no modo CLI, né? Então, eu estou querendo rodar de uma forma diferente, então existe essa possibilidade. Então, por isso que existem essas duas versões, tá legal? Mas é basicamente isso daqui, bem simplesinho. Então, essa daqui é a aula de hoje, né? E como é o vídeo de hoje, como você pode fazer aí a instalação do PHP 8.5. E aí, nos próximos vídeos, eu vou trazer as novidades, tá legal? Então, até o próximo vídeo.